Seja bem-vindo ao Almanaque Militar, seu canal de história aqui no YouTube. Assim como muitos de nossos inscritos, eu também sou um grande entusiasta da história da Segunda Guerra Mundial. O meu nome é André Possoli e juntamente com meu amigo Bruno Giger, traremos a você o melhor conteúdo referente ao mundo militar. Estreia hoje o quadro Segunda Guerra Mundial em 8 minutos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você ficará por dentro de todos os nossos lançamentos. E para estrear esse quadro com chave de ouro, falaremos do dia D, 6 de junho de 1944. Este mês completamos 78 anos da Operação Overlord. Overlord foi um desembarque maciço e anfíbio. Milhares de tropas sitiaram a região costeira da França, em uma tentativa de finalmente virar a guerra a favor dos aliados. A invasão da França ocupada era necessária, senão a Segunda Guerra Mundial se arrastaria por um tempo indeterminado. Os britânicos, os americanos e todos os outros países que faziam parte das forças aliadas sabiam disso. Mas realizar uma campanha desse tamanho trouxe problemas únicos. Chegar por mar significava que as tropas dentro das embarcações teriam que lidar com as condições climáticas do Canal da Mancha, que naquele dia, entre 5 e 6 de junho, eram as piores possíveis. Ventos, chuvas fortes, tempestades atormentavam o canal naquele momento. Tanto é que a operação foi adiada por 24 horas. 5 praias teriam que ser tomadas no dia 6. Seriam elas Omaha, Utah, Gold, Juno e Sword. Omaha é talvez a mais famosa, provavelmente porque era uma peça essencial do quebra-cabeça dos aliados. Se Omaha pudesse ser tomada com sucesso, as tropas poderiam se unir a outros homens em Gold e depois em Utah. A invasão pareceria uma enorme fila de homens emergindo do mar para as praias. Se eles acertassem o momento certo e não cometessem erros, e se fossem bem-sucedidos, os aliados teriam uma força quase imparável para os defensores alemães. Mas de fato, havia problemas. Algumas das embarcações atracaram no lugar errado, na hora errada. Então, a linha de tropas foi quebrada e os movimentos se tornaram em alguns lugares caóticos. Então, eles encontraram forte resistência dos alemães. Disparos contínuos de metralhadoras, morteiros e fogo de artilharia caíram sobre eles. Para piorar a situação, as praias foram reforçadas com dispositivos projetados para impedir o progresso dos aliados. A muralha do Atlântico era formada por 15 mil bunkers ao longo dos 4.800 quilômetros da costa francesa. Construída em apenas 4 anos, uma vasta rede de bunkers, minas terrestres letais e posições de artilharia quase impenetráveis. Os alemães enviaram 300 mil homens para a muralha do Atlântico, mas eram tropas inexperientes. As tropas nos bunkers eram em sua maioria soldados jovens de 17, 18 anos, ou pais de família no final dos 30 anos. Os rapazes acima de 20 anos eram o melhor material de guerra, como chamariam em termos militares. Estavam no fronte oriental. O alto comando alemão contava com milhões de toneladas de concreto e aço para fazer a diferença e manter os aliados afastados. É possível dizer que os bunkers fizeram dos soldados lutadores especiais. Poderiam estar acima do peso, poderiam ter mais idade, mas ainda conseguiam puxar o gatilho de uma arma. A primeira fileira de defesa, na marca da Maré Baixa, eram as barreiras de aço conhecidas como portões belga. A ideia por trás dos portões era bloquear a infantaria de desembarque e os blindados. Serviam para segurá-los o mais longe possível da praia. Os portões belgas criaram uma barreira para desacelerar as tropas inimigas e os blindados, dando aos alemães mais tempo para matá-los. Na segunda fileira de defesa, tínhamos a linha de postes longos. No topo deles eram fixadas uma mina Teller Mine. A mina Teller tinha o formato de disco, era preenchida com cerca de 6 kg de TNT. Não apenas minas foram usadas como explosivos nos obstáculos das praias, como também granadas. Nas dunas foram colocadas outras minas desagradáveis, como a chamada mina S. Esta era uma mina saltadora. Quando tocada ou chutada, ela saltava a uma altura de cerca de 1 metro
e explodia próximo da cintura. Os ferimentos devido aos estilhaços que essas minas criaram foram horríveis. Os aliados chamaram essas minas de Bete Saltitona. Havia também minas em caixas de madeira, para evitar a detecção com um detector de metais. O marechal de campo Erwin Rommel estava planejando colocar pelo menos 60 milhões de minas antipessoais ao longo de toda a muralha do Atlântico. Em junho de 1944, havia apenas 6 milhões e meio. A terceira linha de defesa, caso os aliados chegassem na maré alta e passassem pelos portões belgas, eram os troncos de barreira, vigas de madeira em ângulos de 30 graus. No final delas, haviam lâminas de serra, que ficavam ali para rasgar o fundo da embarcação, caso os aliados chegassem na maré alta. A quarta linha de defesa eram os ouriços tchecos. Eram estruturas de aço feitas de vigas angulares de metal e que atrapalhavam qualquer um que chegasse às praias. Como o nome sugere, o ouriço tcheco foi inventado na Tchecoslováquia e foi projetado principalmente para servir de dissuasão para tanques e outros veículos blindados. Então, para que serviram? Simplificando, se um tanque ou qualquer outro veículo tentasse passar por cima de um, o resultado era inevitável, ficar preso na coisa. E até mesmo, em alguns casos, ter o fundo do blindado rasgado pelo ouriço. Quando usados em uma praia como Mahá, eles também tinham o potencial de perfurar os cascos das lanchas de desembarque que se aproximavam das margens, se a maré estivesse alta no momento. A quinta linha de defesa era o tetraedro de betão e aço. Eles eram interligados de 5 em 5 metros, um blindado teria que lutar contra eles. Eram muito firmes. Eles faziam o blindado virar quando batiam neles, principalmente um blindado de lagartas estreitas. Os mesmos tombavam de lado. A sexta linha de defesa era composta de arame farpado seguida de campos minados. Por fim, tínhamos as casamatas e bunkers de concreto. Aqui se encontravam as MG-42 e armas antitanque de diversos calibres. Logo no início, Erwin Rommel viu o perigo vindo do céu. Para evitar o pouso de planadores e paraquedistas, ele ordenou que todos os campos da muralha do Atlântico fossem salpicados por postes de 2,5 metros de altura. Eles eram conectados por fios, e cada terceiro poste tinha uma mina ou granada no topo. Em 1 km² havia cerca de 1000 postes. Eram chamados aspargos de Rommel. Foram milhões cravados no solo. Ele também ordenou que rios fossem represados. Com isso, campos foram alagados e vários paraquedistas se afogaram. Para retardar o avanço das tropas, os campos também foram preenchidos com arame farpado. Locais onde veículos blindados como tanques provavelmente penetrariam, foram cavadas valas antitanques e instalados dentes de dragão, e outros obstáculos de concreto foram colocados. Apesar do custo de milhões de Reichsmarks alemães e milhões de metros cúbicos de concreto usados nessas estruturas, a muralha do Atlântico não resistiu à invasão aliada. Ela não funcionou por vários motivos. Era demasiado longa, havia muitas brechas nela e a política básica por trás dela era falha. Os alemães nunca formaram um plano principal de como lutar com essa máquina que construíram e de como usá-la na guerra. E na descrição deste vídeo nós deixamos todas as sugestões de livros sobre esta temática disponível para compra e com desconto. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.